conheceremos algumas histórias de pessoas que possuem algo em comum, sua altura. De uma forma algumas vezes inexplicável, essas pessoas cresceram além da média e alguns se destacaram em esportes como o basquete. Outros nem ao mesmo precisam da escada para alcançar um objeto. Se surpreenda com essas histórias, fique até o final que o último irá te impressionar. Sultan Kösen. O gigante Sultan Kösen, nascido em 1982 na Turquia, detém atualmente o título do homem vivo mais alto, com incríveis 2,51 metros. Sua altura é o resultado de um tumor que afetava a glândula pituitária, responsável por produzir o hormônio do crescimento, causando dessa forma uma liberação excessiva do hormônio. Em 2010, Kösen passou por uma cirurgia que foi bem sucedida para remover o tumor, interrompendo dessa forma seu crescimento. Sua altura apresentou inúmeros desafios ao longo de sua vida, sua estrutura imponente dificultou para que ele encontrasse roupas e sapatos, além de ter dificuldades de encontrar um emprego. Apesar desses obstáculos, Kösen permaneceu otimista e em 2009 Kösen foi oficialmente reconhecido pelo Guinness Book como o homem vivo mais alto. Sua fama recém-descoberta proporcionou-lhe oportunidades de viajar pelo mundo, aparecendo em programas de televisão e participando de vários eventos. Em 2013 ele casou-se com Merve Debo, que mede 1,73 m de altura. A história inspiradora de Sultan Kösen e seu comportamento gentil fizeram dele uma figura amada pelas pessoas em todas as partes do mundo. Robert Wadlow foi o homem mais alto registrado até o momento da história, nascido em 1918 nos Estados Unidos. Robert Pershing Wadlow, conhecido como Gigante Gentil. Wadlow media impressionantes 2,72 m de altura na época de sua morte em 1940. Sua altura notável foi resultado de uma anormalidade da glândula pituitária que causou uma superprodução de hormônio do crescimento desde a infância. Era evidente que Wadlow estava crescendo a um ritmo acelerado comparando com as outras crianças da mesma idade. Aos 8 anos já era mais alto que seu pai, que media 1,80 m. Wadlow era conhecido por sua gentileza e comportamento, era muito querido por seus colegas, chegou a participar de várias atividades como escoteiros, clubes escolares e era membro da igreja metodista local. Como Wadlow continuou a crescer, ele ganhou atenção nacional. Em 1936, com 18 anos, se juntou aos irmãos Ringling, que possuíam na época um circo, onde excursionou pelos Estados Unidos e o Canadá como atração principal. Wadlow's Fame, como ficou conhecido, fechou um acordo de patrocínio com a International Shoes Company, que forneceu-lhe sapatos feitos sob medida, além de pesar 199 quilos. Infelizmente, a alta estatura de Wadlow também trouxe consigo inúmeros problemas de saúde. Ele sofria de fraqueza em suas pernas e dificuldade de se locomover, utilizava um aparelho nas pernas e uma bengala. Além disso, exigia do coração um esforço maior para bombear o sangue por todo o seu corpo. Em 4 de julho de 1940, com apenas 22 anos, Wadlow faleceu devido a uma infecção causada por uma bolha no tornozelo que causou uma sepse. Acredita-se que até a morte ele ainda estava em constante crescimento. Apesar de ter tido uma vida curta, ele deixou um legado duradouro e sua altura extraordinária permanece inigualável até hoje. Yao Ming, astro do basquete, Yao Ming nasceu em 1980 em Xangai, na China. Ele é um jogador de basquete profissional aposentado. Sua altura impressiona muitos, com 2,29 m. A altura de Ming é atribuída principalmente à genética. Seus pais também eram excepcionalmente altos. Seu pai media 2,01 m, já sua mãe 1,91 m. Sua carreira no basquete começou na China, onde jogou pelo Tubarões de Xangai pela Associação de Basquete CBA. Suas excelentes habilidades, além claro de sua altura, chamaram a atenção da NBA e em 2002 ele foi selecionado pelo Houston Rockets. Atuou na NBA durante 9 anos, Ming tornou-se uma sensação internacional. Ele foi 8 vezes NBA All-Star. A presença de Ming na NBA ajudou a popularizar o esporte na China e contribuiu para a globalização do basquete em seu país. Além das quadras, Yao Ming dedicou-se a inúmeras causas filantrópicas, teve seu minuto de fama marcado no memorial do Hall da Fama do basquetebol, consolidando seu legado como um dos jogadores de basquete mais influentes da história.
André the Giant. Mais conhecido como André o Gigante, era um lutador profissional e ator nascido em 1946 em Grenoble, França. Ele pesava 235 quilos e media 2,24 metros. A estatura colossal de André o Gigante era um resultado de gigantismo e acromegalia, condições causadas por um excesso na produção do hormônio de crescimento. A carreira de André começou no início dos anos 70 e ele rapidamente ganhou fama por seu tamanho, força e agilidade. Seu atributo físico único fizeram dele uma figura imponente no ringue, tornou-se um dos mais reconhecidos e amados lutadores da história. Ao longo de sua carreira, André o Gigante esteve envolvido em lutas memoráveis, particularmente sua rivalidade com Hulk Hogan. Além da luta livre, André almejava uma carreira de sucesso como ator. Ele chegou a interpretar um personagem em um filme no ano de 1987 chamado A Princesa Prometida. Apesar de sua aparência intimidante, André era conhecido por ser gentil, além da personalidade cativante com os seus fãs e colegas lutadores. Infelizmente, a saúde de André o Gigante começou a deteriorar-se devido ao seu enorme tamanho. Seu coração exigia um esforço maior para bombear o sangue pelo corpo, causando uma insuficiência cardíaca congestiva. Ele faleceu em 1993 aos 46 anos. O legado de André o Gigante no mundo da luta livre permanece incomparável, e ele foi introduzido no Hall da Fama em 1993. Vikas Apple. Vikas nasceu em Opel, na Índia no ano de 1986 e acreditava-se ser o mais alto homem da Índia com aproximadamente 2,52 metros de altura. No entanto, a altura exata do Opel nunca foi documentada oficialmente, assim como ele nunca foi medido formalmente pelo Guinness World Records. Especula-se que a altura de Apple foi resultado de um distúrbio na hipófise, semelhante aos demais indivíduos com a mesma característica. Apesar de sua extraordinária altura, teve uma vida relativamente normal em sua cidade natal, trabalhando na zona rural e depois como comerciante de tecidos. A altura de Apple chamou a atenção da mídia local e da população, abrindo portas para alguns trabalhos na indústria cinematográfica indiana. Tragicamente, a vida de Apple foi interrompida em 2007. Ele tinha apenas 21 anos, durante uma cirurgia para a retirada de um tumor. A imensa altura era proporcional à sua gentileza, deixando dessa forma um legado saudoso. Edouard Belpré. Belpré nasceu em 1881 no Canadá e ele tinha impressionantes 2,52 metros de altura. Belpré foi um dos homens mais altos de seu tempo. Sua altura foi o resultado também de uma superprodução do hormônio de crescimento pela glândula pituitária. Desde a infância, Belpré já chamava a atenção de todos, e logo na juventude começou a trabalhar em circos itinerantes. Aos 17 anos começou sua carreira como lutador, demonstrando além de sua altura sua força. Belpré também seguiu uma carreira na luta livre profissional e ganhou reputação por seu tamanho e habilidade no ringue. Sua fama levou a apresentações em toda a América do Norte, onde entreteve audiências com seus talentos únicos. Infelizmente, a saúde de Belpré começou a dar sinais como resultado de seu tamanho imenso, e ele sofria de várias doenças e veio a falecer em 1904 aos 23 anos devido a uma hemorragia pulmonar. Embora sua breve vida, seu legado é sempre lembrado. Em sua memória foi feita uma estátua na sua cidade natal. Trine Kever. Kever, a mulher mais alta da história, também conhecido como a Giganta de Adão, nasceu em 1616 na Holanda. Ela é considerada a mulher mais alta da história, com surpreendentes 2,54 metros de altura. A altura excepcional de Kever era provavelmente o resultado de uma condição hormonal semelhantes aos outros. Durante sua vida, a altura de Kever atraiu considerável atenção e ela tornou-se uma celebridade local. As pessoas iriam viajar de longe para vislumbrar a Gigante de Adão, e ela era frequentemente visitado pela realeza e nobreza, incluindo o príncipe Maurício de Nassau. Apesar de sua fama, pouco se sabe sobre a vida pessoal de Kever. Ela faleceu jovem com apenas 17 anos em 1633 e a causa de sua morte permanece desconhecida. Hoje seu nome é imortalizado como a mulher mais alta da história. Zhang Jiliang.
A altura de Zheng Jilian não passou despercebido. Ela nasceu em 1964 na província de Hunan, na China. Detém o título de ser a mulher mais alta, atingindo 2,48 m. Como muitos outros com uma altura excepcional, o crescimento de Zheng resultou de um distúrbio da glândula pituitária que causou uma superprodução do hormônio do crescimento. Ela se desenvolveu tão rapidamente que aos 4 anos de idade ela estava já mais alta do que a maioria dos adultos. Zheng continuou a crescer, enfrentando inúmeros desafios associados com sua imponente estatura. Sua família fez de tudo para suprir suas necessidades únicas, como roupas e sapatos ideal para o seu tamanho. Além disso, Zheng enfrentou complicações com sua saúde relacionadas à sua altura, incluindo escoliose e problemas de mobilidade. Apesar das dificuldades, Zheng era conhecida por sua natureza bondosa e espírito forte. Ela era frequentemente vista ajudando a família nas tarefas domésticas e trabalho agrícola, mesmo com algumas limitações que sua altura impunha. Zheng atraiu a atenção de pessoas em sua vila e muitos vinham de longe para ver a mulher mais alta da região. A altura de Zheng atraiu o interesse de médicos que procuraram entender a causa do crescimento extraordinário, mas infelizmente a família não tinha condições de pagar os tratamentos médicos necessários que possivelmente interromperiam o seu crescimento, aliviando dessa forma alguns de seus problemas de saúde. Tragicamente, Zheng Jilian faleceu em 1982 aos 17 anos de complicações relacionadas com a sua imensa altura. Quando morreu, Zheng não conseguia mais se manter em pé, em razão de uma deformação na coluna. Teve uma vida breve. Sua resiliência foi fundamental em todos esses anos que enfrentou diversos problemas de saúde relacionados à sua estatura. Seu legado, como a mulher mais alta, continua a cativar pessoas ao redor do mundo. Sandra Elaine Allen. A gigante conhecida como Sandy Allen, carinhosamente chamada como Sandy. Ela nasceu em 1955 em Chicago, Illinois, Estados Unidos e media impressionantes 2,32 m de altura. Sandy foi reconhecida como a mulher viva mais alta do mundo pelo Guinness Book em 1976 até sua morte em 2008. Como muitos indivíduos com extraordinária altura, seu crescimento foi resultado de um tumor na glândula pituitária que causou uma superprodução do hormônio de crescimento. Durante toda a sua infância e adolescência, Sandy lutou com sua altura, enfrentando desafios como encontrar roupas e sapatos que se ajustavam, além de duras provocações e intimidações de seus colegas. Quando ela entrou na idade adulta, ela aceitou sua estatura única e começou a vê-la como uma oportunidade ao invés de um obstáculo. No ano 1970, Sandy procurou o Guinness Book para perguntar sobre a mulher mais alta do mundo, sendo então oficialmente reconhecida como a mulher viva mais alta, e sua vida mudou dramaticamente. A recém-descoberta fama de Sandy levou a inúmeras oportunidades, incluindo aparições em programas de televisão, palestras e um papel no filme de 1981, Side Show. Através de sua notoriedade, ela defendia a aceitação dos corpos, discursava sobre bullying, encorajava e transmitia palavras positivas em suas palestras. Ela era conhecida por seu comportamento amigável e afetuoso, ganhando o apelido de The Friendly. Sandy frequentemente visitava escolas para compartilhar sua história e inspirar os alunos a ser gentil e aceitar um ao outro. Apesar de muitas realizações, Sandy enfrentou vários problemas de saúde relacionados à sua altura, incluindo diabetes, artrite e dificuldade para andar. Ela acabou se mudando para uma casa de repouso, onde ela continuou a compartilhar sua história e inspirar outros até sua morte em 2008, aos 53 anos. O legado que Sandy Allen deixou é sobre a aceitação, além das incontáveis vidas que ela transformou em suas palestras. Maria Feliciana dos Santos. A mulher mais alta do Brasil, Maria Feliciana dos Santos nasceu em 1969 em Pernambuco, no Brasil. Era conhecida como a mulher mais alta do Brasil com impressionantes 2,24 m. Sua altura extraordinária era o resultado do gigantismo causado por um distúrbio da glândula pituitária que levou a uma superprodução do hormônio do crescimento. Ela cresceu em uma pequena vila brasileira. Maria Feliciana enfrentou inúmeros desafios devido à sua estatura extraordinária. Ela lutou para encontrar roupas e sapatos que poderiam acomodar seu tamanho, e sua altura dificultou para ela encontrar um emprego. Apesar destes obstáculos, Maria Feliciana era conhecida por sua bondade, resiliência e visão positiva da vida. Como sua história se espalhou, Maria Feliciana ganhou destaque nacional, e ela acabou sendo reconhecida pelo Guinness Book como a mulher mais alta do seu país.
Sua altura atraiu a atenção da mídia e ela foi destaque em várias publicações e programas de televisão. Maria Feliciana usou sua fama recém-descoberta para sensibilizar as pessoas em relação aos desafios enfrentados por pessoas com uma grande estatura e para promover a aceitação do corpo. Maria Feliciana encontrou várias dificuldades, dentre elas a saúde. Enfrentou vários problemas, incluindo dificuldade de mobilidade e dor crônica. Apesar desses desafios, ela permaneceu otimista e continuou a compartilhar sua história com o mundo. Tragicamente, Maria Feliciana dos Santos faleceu em 2010 aos 40 anos devido a complicações relacionadas à sua altura. Sua vida serve de inspiração para outros a abraçar sua singularidade e enfrentar as adversidades com coragem e determinação. Uljana Semjonova. Uljana Semjonova nasceu em 1952 na Letônia. Ela foi jogadora de basquete. Fez sua marca como uma das jogadoras mais altas e habilidosas na história do esporte. Sua admirável altura era de aproximadamente 2,16 metros. Essa altura foi resultado de sua genética, pois não foi encontrada nenhuma condição médica que atribuísse a sua estatura. Sua carreira no basquete começou na União Soviética, onde jogou pelo TTT Riga entre os anos de 1968 a 1988. Durante seu tempo com a equipe ganhou inúmeros campeonatos e elogios por seu excelente desempenho. Sua altura e habilidade fizeram dela uma adversária formidável na quadra e contribuiu para o sucesso de sua equipe. Além de sua carreira no clube, Semjonova foi uma das principais jogadoras do time da União Soviética, ajudando a equipe a ganhar 2 ouros olímpicos e 3 mundiais. O esporte lhe rendeu um lugar no Hall da Fama no basquete feminino em 1999, além do Hall da Fama da FIBA em 2007. Margot Didek, conhecida como Margot, e também jogadora de basquete com 2,18 metros de altura. Nasceu em 1974 em Varsóvia, Polônia e é reconhecida como a jogadora mais alta da história do basquete feminino. Sua altura era atribuída pela genética. Seu pai media 2,01 metros, já sua mãe media 1,91 m. Ela jogou na posição central em vários times da WNBA e foi treinadora do Northside Wizards. Sua vida profissional foi inteira dedicada ao basquete, primeiro como jogadora da WNBA e posteriormente como treinadora. Infelizmente, em 19 de maio de 2011, na época grávida de seu terceiro filho, desmaiou em sua casa devido a uma parada cardíaca. Foi levada ao hospital e colocada em coma induzido. Ela nunca recuperou a consciência e morreu 8 dias depois, em 27 de maio de 2011, com 37 anos. Ibrahim Takiola. Ibrahim Takiola nasceu em 1982 em Marrocos. Ganhou reconhecimento não só por sua incrível altura de 2,46 metros, mas também por ter os maiores pés do mundo, o esquerdo com 38,1 centímetros, já o direito com 37,5 centímetros. Reconhecido pelo Guinness Book. A altura extraordinária e tamanho dos seus pés são o resultado de uma condição chamada acromegalia, causada por uma superprodução de hormônio do crescimento devido a um tumor. É um desafio para ele encontrar sapatos que sirva e ele muitas vezes tem que recorrer a calçados feitos sob medida. Além desse recorde, Takiola também é a segunda pessoa viva mais alta do mundo, superado apenas pelo Sultão Qasim. Apesar dos desafios associados à sua altura e tamanho do pé, Takiola mantém uma visão positiva da vida e usou seus atributos únicos para aumentar conscientização sobre a acromegalia e outros distúrbios de crescimento. Bernard Coyne. Esse gigante chamado Bernard Coyne nasceu em 1897 em Anthony, Iowa, Estados Unidos. Era conhecido como gigante silencioso devido à sua imensa altura e por ser extremamente quieto.
Sua altura era de aproximadamente 2,5 metros, que se deve a uma condição chamada gigantismo infantil, que é uma doença genética rara, sendo caracterizada pelo crescimento anormal de diversas partes do corpo. Devido à sua condição, tornou-se difícil encontrar roupas e sapatos para o seu tamanho, por muitas vezes atraiu a atenção de espectadores curiosos. Apesar dos desafios associados à sua altura, era conhecida por sua gentileza e natureza reservada, que lhe valeu o apelido de o Gigante Silencioso. Sua estatura continuou a aumentar ao longo de sua vida e ele enfrentou inúmeros problemas de saúde. Como resultado, tragicamente, Bernard Coyne faleceu em 1921 com apenas 20 anos devido a complicações relacionadas a seu imenso tamanho. O Gigante Silencioso continua sendo um exemplo fascinante da incrível resiliência daqueles que convivem com essa condição. Don Kohler. Don Kohler nasceu em 1925 em Montana, Estados Unidos. Foi um extraordinário indivíduo que ficou conhecido como Gigante Gêmeo Gentil, devido à sua incrível altura. Já sua irmã gêmea possuía estatura mediana. Ela media aproximadamente 2,49 metros de altura e, assim como os demais, sofria de um distúrbio da glândula pituitária, que causou uma superprodução do hormônio de crescimento. Cresceu em um ambiente rural e tiveram uma infância relativamente normal, apesar das dificuldades encontradas devido à sua altura, como encontrar sapatos e roupas e para se locomover no interior de sua casa. Kohler era conhecido por seu tipo gentil, que lhe valeu o apelido de o Gigante Gêmeo Gentil. Ao longo de sua vida, atraiu a atenção das pessoas da redondeza, que ficaram fascinados por sua imensa estatura. Aproveitou essa condição para conscientizar as pessoas de sua condição rara. Ele trabalhou como vendedor e mecânico. Acabou se estabelecendo em Chicago, onde trabalhava para uma empresa. Ao envelhecer, Kohler enfrentou vários problemas de saúde relacionados à sua altura, incluindo artrite do coração. Apesar das dificuldades, manteve-se ativo e engajado em sua comunidade, frequentemente participava de eventos e compartilhando sua história. Don Kohler faleceu em 1981 aos 55 anos, deixando para trás um legado de bondade, resiliência e determinação. Que sua vida sirva de inspiração para outros aceitarem seguir com resiliência. Vimos aqui algumas das pessoas mais altas do mundo. Pessoas que demonstraram força, garra, resiliência e enfrentaram as dificuldades que suas limitações impuseram de forma louvável. Algumas delas aproveitaram da situação para beneficiar-se de algo, seja através de algum esporte ou através da conscientização e aceitação do seu corpo e suas limitações. Comente aqui qual dessas histórias mais te impressionou. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!